Opa, tudo bem? Seja bem-vindo ao primeiro vídeo da CrypTime. Para começar essa série de vídeos que iremos trazer aqui para o canal, iremos começar hoje já de cara com a análise completa da Cardano. Antes de começarmos de fato com a análise, gostaria de explicar um pouco melhor do que se trata a CrypTime, para talvez que você tenha caído de paraquedas nesse vídeo. CrypTime é um projeto, uma plataforma onde fornecemos aos investidores cripto toda a base de informação necessária para que ele próprio possa tomar a sua decisão de investimento. Quem está um pouco mais de tempo aí nesse mercado de criptomoedas sabe o quanto esse mercado é bombardeado com propostas de empresas com ganhos estratosféricos e, enfim, tudo não se baseia apenas em fraude. Então, queremos trazer conhecimento, informação para esse mercado e contribuir para que pessoas possam, por conta própria, obter bons retornos aí com esse mercado. Então, para iniciar essa análise, começando com as características gerais, essa análise é baseada no relatório que enviamos aos investidores, e essa análise ficará disponível para download gratuito aí para quem quiser, e o link ficará na descrição. Então, começando aqui com as características gerais, eu vou tentar ser bem rápido aqui nesse vídeo, bem direto. Primeiro que os principais objetivos da moeda é criar um ecossistema de blockchain escalável, interoperável e sustentável. Essas são os três pilares, né, que são extremamente necessários para que uma moeda seja bem sucedida, e a Cardano ela interpreta o mercado como as principais criptomoedas tendo essa falha aqui, essa falta aqui de escalabilidade, como por exemplo o Bitcoin possui uma taxa de transação. O Bitcoin ele apresenta uma taxa muito baixa, tanto é que no final do ano passado, quando teve aquele pico, aquele crescimento estrondoso do preço da criptomoeda, houve bastante congestionamento, e esse é um fator que pode atrapalhar, e irá de fato atrapalhar caso o Bitcoin não mude, e irá atrapalhar a adoção em massa da criptomoeda. E a interoperabilidade, a Cardano ela acredita que as criptomoedas elas não terá apenas uma reinando exclusivamente, operando sozinha. Ela acredita que será um conjunto de várias criptomoedas, de várias blockchains. Então ela trabalha nessa vertente de interoperabilidade, visando esse futuro onde a descentralização é o fator preponderante do mercado. E a sustentabilidade, porque a Cardano ela trabalha com um sistema de governança muito bem elaborado, e tem alguns pontos parecidos, como por exemplo da Dash, através do sistema de tesouraria, e tudo isso a gente vai ver mais para frente, ver a fundo isso. Então aqui a gente já tem os três principais objetivos, que são objetivos bem ambiciosos e possíveis, né, de serem aplicados, e será extremamente necessário para o bom sucedimento de uma criptomoeda. Outra coisa importante da Cardano é o cunho científico que ela apresenta. É a primeira plataforma apoiada por revisão por pares e estudo científico. Toda a implementação que é feita na Cardano passa por uma pesquisa rigorosa, muito extensa, e então a aprovação de especialistas da área. A equipe que está desenvolvendo a Cardano, ela fez parcerias com faculdades que são especializadas nas tecnologias que estão sendo implementadas no protocolo da Cardano. Então isso aqui é um fator extremamente importante que nos deixa animado com essa criptomoeda. São três empresas por trás do projeto: a Fundação Cardano, a Cardano Foundation,
e a Emurgo e a Input Output Hong Kong. A Cardano Foundation ela é uma empresa baseada na Suíça. A Emurgo é japonesa e a Input Output Hong Kong. Essas são as empresas por trás do projeto. Cada uma tem uma funcionalidade, uma frente que trabalha. E cada uma tem uma importância diferente e que se completam para o bom sucedimento do projeto. Outra coisa importante é que o início da Cardano se deu de forma centralizada. Ainda estamos nesse período, a moeda ainda caminha para uma descentralização total, mas ela iniciou, como a gente vai ver no roadmap, ela iniciou na fase Byron, e essa é conhecida como a era do bootstrap, né? Onde nós confiáveis, esses nós são operados pelas empresas por trás do projeto, e onde a criação, os líderes de slots, que é a criação de novos blocos, são automaticamente delegados para essas três fundações aqui, para essas três empresas que estão por trás do projeto. Essa é uma informação muito importante. Também todas aqui nos deixam animado, mas essa daqui é muito importante porque Cardano ela é considerada uma moeda de terceira geração. Ou seja, ela se aproveita dos erros e acertos das criptomoedas passadas para desenvolver a sua tecnologia. Então, ela, além de aproveitar os erros e acertos, ela implementa novas tecnologias, ou seja, a criptomoeda é um projeto bastante robusto e tende a dar certo, até mesmo porque a equipe da Cardano conta com nomes já renomados nesse mercado de criptomoeda. Como, por exemplo, como a gente vai ver um pouco mais a fundo quando a gente estiver olhando a respeito da equipe, a Charles Hoskinson é um dos cofundadores da Ethereum. Ele faz parte da equipe de desenvolvimento da Cardano, então é uma informação extremamente importante. Aqui nessa imagem a gente pode ver, né, o que significa uma blockchain 1.0, que se iniciou aí com Bitcoin, através dessa possibilidade de se ter uma moeda digital com confiança e segurança. Então, através do livro Razão, do protocolo que o Bitcoin trouxe através da blockchain, tivemos essa primeira etapa, então consideramos então o Bitcoin como a precursora das criptomoedas. Passamos então para a fase 2.0 das blockchains, onde se adicionou aí as funcionalidades financeiras e legais, né? Por exemplo, a Ethereum, que ela trouxe os contratos inteligentes. Então, ela aprimorou essa possibilidade que já existia aqui. Os contratos inteligentes já era uma possibilidade já no Bitcoin, mas que se tornou mais, de fato, uma realidade com a Ethereum, possibilitando a melhor programação, né? E aqui temos a blockchain 3.0, onde se adicionou as aplicações não econômicas que uma criptomoeda pode ter, né? Por exemplo, o uso da tecnologia blockchain para cadeia de suprimentos e identidade, governança, a ciência, né, que está por trás também da Cardano, propriedade intelectual. Então, cada vez mais, e provavelmente tende a ter novas versões de blockchain, cada vez mais que fosse se aprimorando essa tecnologia, né? Então, é muito importante essa informação de ser uma tecnologia 3.0. A flexibilidade e a estabilidade da Cardano também são duas coisas a serem consideradas e são muito bem elaboradas. A flexibilidade, porque a Cardano ela divide o protocolo dela em duas camadas, diferente, por exemplo, da Ethereum, onde um contrato inteligente é basicamente tratado como uma transação. Aqui no protocolo da Cardano, existem duas camadas, que é a camada de liquidação, onde é movimentado a unidade, o token ADA,
E a segunda camada é a camada de computação da Cardano, onde é aqui que ocorrerá a execução dos contratos inteligentes, os smart contracts. A estabilidade é um ponto também muito interessante da Cardano pelo sistema de votação que a Cardano quer implementar. Um sistema de governança que é muito interessante entrar nesse assunto de governança democrática e tudo mais, porque o projeto da Cardano é que ela tenta se aproximar ao máximo de um estilo de governo estatal mesmo, né? Ela acredita que o sistema de governança tradicional de países é o sistema mais estável que se pode ter atualmente. Então ela tenta incorporar isso a seu protocolo através desse sistema de votação que permitirá que projetos possam ser votados, possam ser e sustentados e financiados através do tesouro, né? Até mesmo os CIPs, que são as propostas de implementação da Cardano, tende a ser votado por esse sistema de votação. O sistema de tesouraria seria algo muito parecido com o que já ocorre na Dash, que é onde aqui vai os líderes de slots, os criadores de novos blocos, eles não serão os únicos a receber a recompensa por um novo bloco gerado. Essa recompensa então será dividida e uma parte irá para esse fundo descentralizado e os fundos esse tal fundo descentralizado será votado a forma como ele será gasto. Então, essa é uma forma de se financiar e isso é muito interessante porque hoje em dia uma fundação Bitcoin, por exemplo, ela necessita de doações enfim, é um sistema que traz uma autonomia muito grande e, portanto, também uma estabilidade muito maior em relação às outras criptomoedas que não se utilizam de um sistema parecido. O projeto da Cardano ela é aberta à supervisão regulatória e isso para alguns de forma vista como de forma ideológica pode ser algo um tanto quanto ruim, mas é algo que aproxima o mercado tradicional do mercado de criptomoedas, né? Atualmente os bancos eles precisam ter uma série de medidas de compliance, como por exemplo conheça seu cliente, financiamento antiterrorismo, ou seja, um banco olhar para o mercado de criptomoedas, ele enxerga esse mercado como algo incerto e algo inseguro por conta dessa não projeção das criptomoedas para esse tipo de visão regulatória, né? Então, por meio de uma lista negra que ficará sob o controle das empresas por trás da Cardano, os desenvolvedores poderão ter uma lista de spammers, de atacantes, enfim, das pessoas que agem de má fé na rede e poderão ser usadas essa informação para o melhor decorrer ali das funcionalidades da rede, evitando ataques maliciosos e dando também maior estabilidade para a rede, além do fator, né, de aproximação das instituições tradicionais. O produto, algumas características gerais, né, do produto, a categoria que se encaixa a Cardano, ela tem uma proposta de ser uma plataforma de smart contracts, uma plataforma, ou seja, possibilita a criação de smart contracts, contratos inteligentes, de aplicativos descentralizados, e além disso é uma moeda digital que também busca a interoperabilidade. O consenso dela é baseado em Proof of Stake, com o algoritmo Ouroboros, e o Ouroboros é a grande cartada, a grande carta na manga aí da Cardano, né? A gente vai ver mais à frente um pouco mais sobre ela, sobre esse algoritmo aí, POS, de Proof of Stake da Cardano.
É logicamente uma moeda com blockchain própria. O tempo de bloco de geração de novos blocos é de 20 segundos, então permite justamente a Cardano se utiliza do Proof of Stake para obter as vantagens de escalabilidade que esse mecanismo de consenso oferece. A moeda hoje ela não se encontra totalmente concluída, ela está em versão beta. O modelo de negócio dela é semi-centralizado. Essa informação é importante porque o que seria uma moeda semi-centralizada? É uma moeda que possui empresas por trás do projeto. Por exemplo, o Bitcoin ele é uma moeda totalmente descentralizada, enquanto que, por exemplo, uma moeda centralizada seria a Ripple, por exemplo. E outra moeda semi-centralizada seria, por exemplo, a Ethereum, que tem a fundação Ethereum por trás do projeto, né? Os países, como já foi dito, né? As exchanges, a Cardano se encontra nas principais exchanges, então isso é uma informação muito interessante a respeito da segurança de obter, de comprar e vender essa moeda, caso precise, nos momentos que precisarem. As carteiras dela já estão sendo em desenvolvimento, já se encontram em versão beta também. A taxa de transação por segundo delas, da Cardano, é interessante porque o projeto da Cardano ela aborda um princípio de crescimento conforme a demanda. Charles Hoskinson, ele já disse que ele afirmou que a Cardano apresentou uma taxa de transação por segundo de 200 TPS, né? Então, mas só que em um ambiente de laboratório. A taxa atualmente hoje em normal se encontra bem abaixo disso, mas tende a crescer nas etapas que a Ouroboros sofrerá, né? Conforme a demanda. O projeto é justamente esse. Conforme a demanda, a escalabilidade da moeda crescerá. A linguagem de programação da Cardano é construída em Haskell, é uma linguagem funcional, mas os contratos inteligentes eles podem ser construídos em outras linguagens, como a Solidity, que é da Ethereum. E a equipe está desenvolvendo também uma linguagem própria baseada em Haskell, que é a Plutus. Além também da Solidity, a equipe afirma que irá aceitar outras linguagens de programação através da criação, após eles desenvolverem um compilador para essas linguagens. O roadmap da Cardano, como eu disse, ela se iniciou em Byron, na era do Bootstrap, onde se encontra centralizado ainda, e onde os stakes são automaticamente delegados aos nós operados pelas empresas por trás do projeto. Já estamos agora atualmente na fase Shayla, que é a fase que é conhecida como a era da descentralização. É nesse processo aqui que, né, ao decorrer desse processo, ao final dessa fase, a Cardano tende a não precisar mais de nós confiáveis para o funcionamento da rede, né? Agora, que é a era dos contratos inteligentes, onde será implementado a camada de computação da Cardano, a Bashor, que é a era da escalabilidade, através da implementação da atualização do Ouroboros, que atualmente se encontra na fase Gênesis. A gente vai ver um pouco melhor essa questão. E aí ela sofrerá uma atualização para a fase Prius da Ouroboros, apresentando uma maior escalabilidade. A fase Voltaire, que é a era da estabilidade, onde será implementado o sistema de tesouraria e governança da moeda. E tudo isso, o projeto tem previsão para ser concluído em 2020. Aqui está mais detalhado, né?
simples a visualização das implementações de cada fase, que na fase Byron, né, o lançamento da mainnet, da camada de liquidação e o início do Ouroboros Genesis. Enfim, esse relatório ficará para download, então se quiserem dar uma olhada mais a fundo, é só baixar. As principais concorrentes, por ser uma moeda digital, ela concorre com a maioria das criptomoedas, né, e por ser uma plataforma de smart contracts, ela vai de encontro a mais outras, aos outros 50% das criptomoedas, né? Então a concorrência é bastante forte. Essa daqui eu coloquei só as principais criptomoedas, tem muito mais criptomoeda que vai de encontro às mesmas funcionalidades da Cardano. A Ouroboros, a equipe de desenvolvimento da Ouroboros alega que a equipe liderada pelo criptógrafo Angelos Kiayas alega, né, que a Cardano ela é matematicamente, o protocolo da Cardano é matematicamente a prova de ataques, dos ataques conhecidos de stakes. Alega também que o algoritmo Ouroboros ele encontrou uma real aleatoriedade, que esse é o grande fator de segurança da Ouroboros, né? Uma moeda que não encontra uma real aleatoriedade, ela está sujeita a vieses, né? E acaba sucumbindo à centralização. O crescimento é conforme a demanda, como eu já falei, a Ouroboros apresenta um design flexível que visa o futuro, então conforme se expande a quantidade de usuários na rede, a Ouroboros tende a acompanhar essa demanda. O sistema da Cardano ele usa um período de épocas, e esse período de épocas é muito interessante porque a distribuição de moedas da rede na Cardano é dinâmica, ou seja, muda constantemente. Então, o conceito de épocas ajuda na escolha de líderes de slots e na produção de blocos da rede. Atualmente se encontra existem 21.600 slots por cada época, e cada época dura 5 dias. Fazendo os cálculos, né, 5 dias transformados em segundos dividido pelo período de criação de novos blocos, que é 20 segundos, dá esse resultado aqui, de 21.600 slots, que seriam os blocos novos, né, gerados. As fases da Ouroboros, aqui está a grande questão aqui da Ouroboros, que a fase Gênesis, né, tende a cobrir toda a fase Chile, que é a segunda fase, que é a fase que estamos, então daqui a pouco está passando aqui para Ouroboros, Prius. E aqui não tem tanta coisa assim para se ter em conhecimento, além de que o mecanismo de aleatoriedade escolhido aqui para essa fase é o mecanismo de computação partidária. Não entrando tão a fundo aqui o que significa isso, a gente vai fazer mais vídeos a respeito assim, de termos que o investidor precisa saber mais posteriormente, mas esse é um mecanismo que vai ser alterado aqui na fase de Prius para uma verificação, para o uso de uma função aleatória verificável, VRF. Esse mecanismo ele se utiliza de um nonce, onde esse número é atribuído a cada participante ali da rede, né, a cada possível líder de stake. E aí, por conta disso, ele é escolhido, o líder de slot é escolhido quase de uma forma muito parecida até com o Proof of Work. Então, é uma tecnologia, uma forma de aleatoriedade muito interessante. Aí, a tecnologia, né, tende a aumentar conforme a demanda do mercado, então aqui passa a se ter entre 50 a 250 transações por segundo. E na Ouroboros Hydra,
que se tem pouca informação a respeito disso aqui, mas que nesta fase tende a ter várias épocas operando ao mesmo tempo, aí a transação, meu amigo, vai para longe, vai para a Lua. Vai ser de 5.000 a 10.000 transações por segundo. Então é muito interessante essa proposta de escalabilidade da Ouroboros. Os stakes, essa é uma parte muito interessante do projeto da Cardano, que é a democratização da possibilidade de ser um participante aí do Proof of Stake da Cardano. Através dos stake pools, qualquer poderá apostar sozinho ou delegar a sua aposta com qualquer quantia, com qualquer valor, será suficiente para participar. Isso porque terá uma piscina, né? Uma piscina assim como ocorre com as pools de mineração. Qualquer um pode participar com qualquer valor, e essa é uma proposta realmente muito interessante. O que difere de muitas outras criptomoedas, né, que precisam de um número elevado de moedas para serem congeladas para poder participar das stakes. Então isso é muito interessante. A recompensa pela stake, conforme a distribuição de moedas é dinâmica, né? O CTO da Emurgo, ele afirma que o ROI deve gerar algo entre 3% e 10% ao ano de retorno em ADAs. Então, um bom retorno aí fora, claro, a variação do preço da própria moeda. Então, talvez seja um bom investimento. E isso aqui é interessante porque ele tende a aumentar a escassez, a noção de escassez na rede, uma vez que as moedas desses participantes tendem a estar congeladas para poderem participar, né? Os pontos negativos são poucos em comparação aos pontos positivos, mas ainda assim devem ser levados bastante em consideração. A principal crítica que a gente tem que levar em consideração é a crítica realizada por Dan Larimer, que é o criador, né, o fundador da BitShares, da EOS, da Steem, são todas criptomoedas de grande peso nessa comunidade. Ele é o desenvolvedor que teve o trabalho desenvolveu aí o mecanismo de DPoS, que é o Delegation Proof of Stake, onde existe a possibilidade de delegar o seu stake a outras pessoas. Então ele faz essa crítica que o algoritmo da Cardano não é matematicamente seguro, que se trata apenas de uma variação do que ele propôs aí com o projeto de DPoS, e é uma variação ainda menos segura e mais lenta do que ele propôs. Então é uma crítica realmente que devemos levar em consideração, porque já que o protocolo da Ouroboros é a grande carta na manga da Cardano, fazer uma crítica diretamente ao coração do projeto é algo que devemos levar em consideração. Embora pareça para mim, pessoalmente, essa crítica que ele realizou parece um pouquinho mais de birra em relação a Charles Hoskinson. Parece assim que eles devem ter uma pequena treta aí entre eles. O uso da linguagem funcional, né? Como eu disse, a linguagem funcional não é um tipo de linguagem, a Haskell não é uma linguagem assim muito utilizada no mercado, então um desenvolvedor que não sabe o que está fazendo pode muito bem abrir brechas no seu projeto, né? E abrindo aí vulnerabilidade para atacantes, para ataques aí na rede. Outro ponto negativo é que é para 2020 o projeto, ele ainda não se encontra totalmente concluído, embora o projeto, a expectativa de conclusão do projeto não esteja tão longe assim, né? Para 2020 está bem aí. Além disso, a Cardano ela tem um roadmap atualizado mensalmente,
E o roadmap possui uma transparência extremamente satisfatória. Então é uma moeda que, embora tenha esse ponto negativo, é algo que não precisa ficar tão preocupado, ser algo tão preocupante assim. Outro ponto negativo da moeda é a dominância do mercado, né? A moeda chegou em fase centralizada ainda, né? O que pediu, embora tenha crescido bastante assim que entrou teve conhecimento da comunidade, ela poderia ter crescido mais se não tivesse nessa questão de estar em uma fase centralizada da rede, né? Mas apesar de toda essa ambição que a equipe tem, ainda pode ser um pouco cedo para dizer que ela é superior às moedas já consolidadas, já aceitas pelo mercado, como é o caso, por exemplo, do Bitcoin e da Ethereum. O sistema de votação ele também tem um ponto negativo, que é justamente, assim como ocorre com os governos, depender da votação, um único indivíduo, a maioria dos indivíduos ali da rede, dos stakeholders, podendo controlar, digamos assim, a rede através do sistema de votação, apresenta os mesmos riscos de um sistema democrático tradicional de países, né? Porque uma minoria depender do voto da maioria não significa que essas propostas que a maioria está aceitando é de fato algo positivo para a comunidade. Podemos ver esse sistema aí nos históricos das eleições, onde sempre tem um grupo que está incontente e enfim, mas apesar disso acaba tendo aí uma certa estabilidade, trazendo uma certa estabilidade para o projeto. A equipe, temos a Fundação Cardano, uma equipe muito forte. A Fundação Cardano ela é responsável por padronizar, proteger e promover a tecnologia do protocolo Cardano. É algo muito semelhante à Enterprise, a Ethereum Enterprise Alliance. Então, essa é a frente da Fundação Cardano, que é padronizar e proteger e promover o projeto. Temos a Emurgo, que se encontra baseada no Japão, e ela é responsável por incubar empreendimentos comerciais e ajudar a integrar o protocolo da Cardano aos negócios, às empresas que quiserem aderir a esse protocolo. A Emurgo é uma empresa japonesa de capital de risco, então essa é a responsabilidade que ela é incumbida. Temos aqui a Input Output Hong Kong, que ela é responsável pelo desenvolvimento de fato, a programação de fato da Cardano, e ela é uma empresa fundada pelo cofundador da Ethereum, né, Charles Hoskinson, então, e pelo ex-gerente de operações da Ethereum, Jeremy Wood. Então temos aqui uma equipe realmente com nome de peso nesse mercado, nesse criptomercado. Então podemos considerar, ficar bastante animados por conta disso, de termos nomes que já possuem um produto, algo a ser visto, a ser confirmado. Então é algo que confirma a qualidade dessa equipe. Temos as parcerias, né? Temos parcerias com empresas, com governos, com criptomoedas, com empresas de pesquisa comercial, com pesquisa, com rede nacional de pesquisa e educação. Então é um projeto que já tem suas parcerias importantes e é algo a se levar em consideração essas parcerias, porque são parcerias realmente de peso, que trazem uma robustez, né, para a utilidade da Cardano no mundo real. A comunidade, sempre devemos levar em consideração, uma vez até mesmo que se trata de um projeto semi-centralizado, ou seja,
possui a equipe, as empresas por trás do projeto, mas em contrapartida necessita fortemente ainda da força da comunidade. A empresa possui um total de envolvidos com uma quantidade muito interessante de envolvidos, de contas envolvidas. Conta aí com mais de 200 mil contas envolvidas. Então é uma performance na comunidade muito interessante. A ICO, temos um pouco mais de informação a respeito da ICO, que ela teve início em 2015 ela aconteceu em 4 etapas, né, nesse período de 2015 a 2017. O preço dela ficou em média a 0,02 cents, então nenhum cent, não era nem um cent de centavos de dólar ainda, e foram vendidos 26 bilhões de tokens ADAs, captando aí um total de 62 milhões de dólares. Desde desse preço, né, de 0,0024 cents ao preço atual, teve uma variação aí extremamente forte, algo que a gente não encontra em outros tipos de investimento. Foram aqui 1998% de crescimento aí de ROI nesse investimento. A distribuição da Cardano, desde o período inicial até agora, já foram distribuídos 12,6 milhões para as equipes, onde elas desenvolvem, elas conseguem, através desse financiamento aqui, elas conseguem se levar à frente o projeto, e são bons números, um bom retorno. Então, desde a ICO podemos considerar que essa moeda tem dado certo, embora o mercado de criptomoeda no ano de 2018, né, para quem está acompanhando aí, ele enfrentou esse bear market. Então tivemos essa grande desvalorização. Esse gráfico aqui ele apresenta a negociação na Bittrex da Cardano com o par Cardano Bitcoin. E tivemos aqui uma grande desvalorização, mas embora tenha tido, né, essa grande desvalorização, a gente sabe que o mercado de criptomoedas está só começando, está em fase de adoção, a volatilidade é alta, então tiveram vários motivos aqui, e mais à frente a gente irá, aqui da Cryptame, irá produzir esse vídeo a respeito, explicando um pouco mais sobre essas questões de preços. Mas ao investidor, a você investidor que for iniciante, não se preocupe, porque na verdade isso aqui se trata de fases, de ciclos de mercado, e não é uma garantia de que a moeda vai morrer e acabou. Não é dessa forma que devemos observar esse gráfico. Embora possamos ver aqui que com essa grande desvalorização e com esses bons fundamentos que a criptomoeda apresenta, estamos em uma boa fase, sem dúvida, uma boa fase de compra. Características gerais, as informações gerais, né, a cotação que eu estou me baseando para aquela valorização de 1900, de quase 2000%, é esse preço aqui que se encontrava no dia 17 deste mês, no mês 2 de 2019. Todas as informações, a ATH, que a moeda chegou, enfim, algumas informações interessantes sobre o mercado. O histórico e previsões, né? Em 2017, essa moeda chegou ao mercado no final aí de 2017, e ela já em 2017 ela se aproveitou aí da boa fase que o mercado estava se encontrando, e ela chegou a valorizar 2.683% neste ano de 2017, naquele ano de 2017. Já em 2018, né, tivemos aquela grande desvalorização, como eu mostrei no gráfico, onde a moeda perdeu 94% do seu valor, do seu preço, na verdade, não do seu valor.
Em 2019, do preço de hoje em relação ao início do ano, ela já cresceu 17,9%, ou seja, aquele investidor que comprou a bolsa pelas boas comprou uma Bovespa, acompanhou o índice da Bovespa com essa boa fase aí após as eleições, tá ficando feliz da vida, né, com algo parecido com este valor. E as criptomoedas também não deixam a desejar, né? Estão realmente competentes na parte de trazer bons retornos para os investidores. O crescimento anual composto da criptomoeda desde que ela foi negociada nesses 3 anos aqui teve um crescimento anual de 21,20%. Tende a aumentar, apesar de que isso aqui já está muito bom e para o mercado tradicional é algo perfeito, uma vez até mesmo que o Warren Buffett ele teve essa média aqui, né, durante toda a sua vida, esse crescimento anual que era que ele possuía de cerca de 20%. E o mercado de criptomoedas em 2017 teve alta de 2.000. Para uma pessoa que trabalha no mercado tradicional, pode ficar um pouco assustado, porque isso não ocorre, isso nem é realmente sustentável, mas uma coisa que se deve ter em mente é que as criptomoedas, o mercado de criptomoedas se trata de uma tecnologia que está em fase de adoção, então é normal que possua esses grandes retornos atualmente, porque, claro, isso não é para sempre, isso é uma fase de adoção e tende a ser uma curva que logo mais, daqui a algum tempo, irá se estabilizar em algo mais comum de se ver no mercado tradicional. O crescimento mensal composto foi de 30,45%, ou seja, se você aplicasse assim que a moeda foi marcada em exchange, o seu preço foi marcado em exchange até o momento atual, teria um crescimento mensal de 3,45% aí no seu investimento. O ROI total acumulado, né, após ter esse boom e essa queda, temos o ROI acumulado atualmente em 178% de lucratividade. Aqui temos um indicador muito interessante que, para quem é do mercado tradicional, se sentir um pouco mais em casa, confortável com esse indicador, porque esse indicador, o NVT, ele é muito possui uma relação muito próxima com a PL do mercado acionário. O NVT ele se utiliza do valor de mercado da criptomoeda em questão, dividido aí pelo valor o volume negociado diário, isso em valores dados em dólar. Então, quanto menor o valor NVT, melhor a gente tem uma perspectiva de crescimento futuro da moeda. Recentemente, né, tivemos esse aumento da moeda esses últimos dias, então isso acabou aumentando aqui a média dos últimos dias da moeda, porque a moeda cresceu de preço e o volume diário, né, não acompanhou, mas ainda assim se encontra um número interessante, né? Para o mercado acionário, esse número aqui já não seria algo tão interessante, mas tendo aqui como parâmetro o Bitcoin, que é uma moeda, a moeda que temos principal, né, do mercado, que possui maior quantidade de negociação, de maior quantidade de adesão de fato no mundo real. Então, podemos ter esse parâmetro aqui e, fazendo um breve comparativo aqui, podemos considerar que o NVT da Cardano se encontra bem posicionado. Temos aqui uma previsão, e antes de tudo eu quero que entendam, não, que previsão não se trata de certeza, e essa previsão não deve basear, você não deve basear investir ou não nessa moeda com base nessas previsões, embora
essas previsões não deu um parâmetro assim de como é que se comporta as criptomoedas. Então, uma previsão baseada na alta histórica, né, da moeda, o que ocorreu no dia 4 de janeiro de 2018, a moeda chegou a alcançar $1,32, $1,32. Então, desde lá até aqui, ao preço atual, teve uma queda de 96,38% e o retorno do preço atual a este preço de 1,32%, de 1,32 dólares, representaria um crescimento de 2.661%. Então, é um crescimento realmente satisfatório aí para você investidor. Uma previsão baseada na lei de Moore, que não deve ser vista... De todas as previsões aqui que temos, essa daqui é a menos realista, a menos confiável, digamos assim. Porque ela se baseia em um crescimento de duplicação ano a ano. E, claro, criptomoeda nenhuma vai se duplicar ano a ano infinitamente até o fim dos tempos. Mas tende a fugir da curva. Atualmente o Bitcoin ele tem acompanhado essa previsão da lei de Moore, embora tenha fugido da curva, né? Mas na curva geral do preço do Bitcoin ele tem acompanhado essa lei de Moore. Então por isso eu adicionei essa lei aqui às tabelas de previsões. Então, baseado na lei de Moore, a gente teria em 2020 um preço de 800, um pouco mais de 800, que significaria um crescimento de 100%, e com o passar dos anos duplicaria, né, esse valor, em onde em 2022 teríamos hipoteticamente um crescimento de 700%, 2024 3.100%, e enfim, essa é uma lei que é menos confiável que se tem. Uma previsão baseada em comparação de market cap, e aqui temos algo interessante, porque se formos comparar o market cap das principais empresas, das empresas mais valiosas do mercado, a Apple, o Facebook, a Microsoft, teríamos aqui uma capitalização de mercado bem alta, e baseado na dominância que a Cardano possui hoje no mercado, que gira em torno de 1,20%. Então, se somássemos aqui o market cap dessas três empresas e levássemos em consideração a dominância da Cardano, que é de 1, poucos por cento, teríamos um preço aqui de 0,68 cents, o que significaria um crescimento aqui de 1.300%. Então, é algo realmente que, como podemos ver aqui nessas previsões, as criptomoedas em geral, não somente a Cardano, mas tendem a possuir um retorno, uma expectativa de retorno muito boa. Levando em consideração a máxima histórica do market cap de todas as criptomoedas, né, que chegou aí a próximo de 800 bilhões ano passado, levando em consideração a multiplicação desse valor vezes 2, teríamos um crescimento muito parecido aqui com o valor da somatória das três grandes empresas, Apple, Facebook, Microsoft. Uma outra previsão baseada em fluxo monetário, teríamos aqui o valor o capital M0, né, que esse capital significaria algo próximo disso aqui, de 6 trilhões e 700 bilhões de dólares, baseado nessa dominância do mercado de criptomoedas nessas porcentagens, levando outra vez em consideração a dominância da criptomoeda Cardano no montante total de criptomoedas, teríamos essas valorizações. Se você quiser dar mais a fundo uma olhada, né, nessas valorizações, é só baixar esse relatório. E enfim, a conclusão, né, podemos concluir então que essa é uma boa criptomoeda para se investir, para se ter no portfólio. Ela apresenta bons fundamentos, ela apresenta bons números, e como eu costumo dizer, né,
os investidores. Para se investir no longo prazo, que é a forma ideal de se investir, é pensar no longo prazo. A nossa filosofia na CrypTime é essa, pensar no longo prazo. Para se investir no longo prazo, é interessante, basicamente você precisa saber se uma criptomoeda tende a se manter viva até lá ou não. Muitas criptomoedas hoje, até porque o mercado está em fase de adoção, né? Temos criptomoedas que têm bons números, como é, por exemplo, o caso da Tron, que fizemos a análise dela recentemente. A Tron ela possui bons números. Isso é um tanto quanto normal para esse mercado que está em fase de adoção e tem tanto a crescer, a se expandir para possuir para atender, né, a demanda mundial. Então tende a crescer bastante e por conta disso acaba apresentando bons números. Mas fundamentos é o necessário para se investir ou não em uma criptomoeda. E quando uma criptomoeda como a Cardano ela apresenta uma proposta de ser trabalhada, de ser produzida com base em revisão científica, comprovações matemáticas de segurança, e conta aí com nomes importantes no desenvolvimento, com pessoas que já têm produto para você ver e dizer, olha, esse produto é bom, como é o caso da Ethereum, e essas pessoas estão aí por trás de um projeto, então podemos concluir que a Cardano de fato é um bom negócio para se ter uma boa moeda para se ter em portfólio. Mas, claro, devemos levar em consideração os pontos negativos da moeda. E um dos principais deles é que a moeda não está totalmente concluída, né? A expectativa de conclusão total da moeda é para 2020, então até lá estaremos nos baseando em simplesmente propostas, embora tenha toda essa equipe forte aí e competente por trás da moeda. Mas é uma data 2020 aí está bem próxima. O roadmap da criptomoeda da Cardano é extremamente transparente. E outro fator também interessante para se levar em consideração sobre considerar se a Cardano é um bom investimento ou não, é o fato dela possuir essa abertura regulatória, ou seja, mesmo que ela não vá tomar o espaço ali da Bitcoin e da Ethereum, que são moedas já consagradas pela comunidade, ela tende a obter êxito nos segmentos tradicionais e, além disso, não tende a sacrificar a descentralização por conta do seu protocolo seguro, que é o protocolo da Ouroboros. Então, a criptomoeda da Cardano é sem dúvida uma boa moeda para se ter em carteira e vale a pena tê-la aí para hold. Então, é sempre bom pensar no longo prazo. Então é isso. Espero que tenham gostado. Talvez ficou um pouco longo, porque é muita informação. Essa é uma das moedas que possui mais informação, mas estará para download aí na descrição todo esse relatório. E caso você ficou interessado a respeito do nosso projeto, sinta-se à vontade para entrar em contato através das nossas plataformas, que estará aí na descrição do vídeo. Então é isso, espero que tenham gostado, espero que tenhamos contribuído para que você tome sua decisão de investimento. E até a próxima, e obrigado aí pela sua atenção.